convidas com esse texto do Salmo 100, que ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei graça e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. O salmista nos convida a celebrar ao Senhor com júbilo. E essa é a tarde que o Senhor nos fez chegar aqui, para junto com esses comandos celebrarmos ao Senhor e engrandecermos o nome dele. E eu te convido nesse dia de hoje a você fazer uma oração de gratidão ao Senhor pelo dia que Ele te concedeu, porque se estamos aqui é para a glória dele. Ele nos permitiu acordar, Ele nos permitiu chegar até aqui. E eu te convido a fechar os teus olhos nesse momento. Já começamos o culto e o Senhor já está em nosso meio. A palavra do Senhor diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. E nós louvamos ao Senhor por tua presença neste lugar. Nós bendizemos o teu santo nome, Pai, e te agradecemos por esse dia de hoje, dia 31 de agosto de 2025. Estamos aqui reunidos para celebrar ao Senhor pela vida desses 7 formandos. Nós queremos, ó Pai, nesse dia de hoje, entregar todo o louvor ao Senhor, porque afinal de contas, tudo que a gente faz é para a tua glória. E esse dia de hoje não é para nós, é para o Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para celebrar, nós estamos aqui para entrar pelas suas portas com ações de graça e bendizer o teu santo nome. E hoje, Pai, nós queremos bendizer ao Senhor, Deus, neste ambiente, e pedir que o Senhor faça a sua vontade sobre nós. Que todos que entrarem por essas portas não voltem para casa do mesmo jeito. Que este domingo seja feita a tua vontade sobre nós, porque nós temos entendido que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nesse dia pedimos, ó Pai, seja feita a tua vontade sobre nós. Aleluia. Você vai adorar o Senhor? Vamos adorar o Rei dos Reis e declarar que Ele é soberano, que Ele é tremendo, que se compara a Ele. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
Você pode se assentar, querido, por um momento. Deixa eu te dizer uma coisa. O povo de Deus, desde o início que adora a Deus, desde o início, mas desde o início, desde Abel, já trazia sacrifícios ao Senhor, ou já trazia oferta. Era uma forma de demonstrar gratidão, era uma forma de demonstrar adoração e de mostrar reconhecimento. Tudo que nós temos é Deus que dá. Coração grato, coração rendido. Depositar no altar de Deus a oferta é ser grato, né? Tem que ser assim: Pai, obrigado por tudo que eu dei ao Senhor que me dá. A renda, a saúde, a casa, a família, tudo que eu tenho que você tem é Deus que dá. É Deus que provê. É Deus que dá o sustento. Então, desde o começo, desde o início que o povo aprendeu a trazer, Abel trouxe a sua melhor oferta. Por isso Caim seu irmão matou por inveja, por raiva, alguma coisa assim, porque ele trouxe sobras e o resto para Deus. Eu queria ler com você aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 9. O versículo diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se eu entendo que honrar a Deus é dar o melhor, nunca dar sobras. Se eu entendo que honrar a Deus é o melhor, vou colocar para Deus o pior que eu tenho. Então eu te convido, sem nenhum constrangimento, fique bem à vontade. Gasofilar está bem aí. Você sinta-se à vontade para entregar a sua oferta. Amém? Se você de repente quer fazer isso de outra maneira, eu não posso falar aqui, ó. Tá vendo? Então você consegue ali, né? Você vai, pronto, você faz a sua oferta. Amém? Que Deus te abençoe. E depois desse momento, para demonstrar gratidão a Deus Pai, te exaltamos, Senhor, por essa tarde, por esse domingo, te louvamos, crendo, tendo a certeza, tudo que temos é o Senhor que provê. O pão na mesa, a vestimenta, a saúde, o teto, o emprego, é o Senhor. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que é fiel até o fim. Não nos deixa só. Estou querendo nessa tarde demonstrar gratidão. Recebe nosso louvor e nossa oferta, cheiro e aroma agradável da tua presença. Em nome de Jesus, e todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Nesse momento, você pode dirigir o gasofilaço e colocar ali a sua oferta.
Aleluia. Quem está conosco pela primeira vez aqui, está bem? Primeira vez. Seja bem-vindo, tá, queridos? A casa é sua, a casa do nosso Pai também é sua. Amém? Seja bem-vindo. Hoje é um pouco diferente, nos formamos aí, passar aí 3 ou 4 meses estudando, fazendo escola de líderes. Hoje eu tenho a alegria e o prazer de morar essa área de formatura. Coisa linda. Aleluia. Outros já vieram aqui, né? Nós mais constantes, sempre em frente. Deus abençoe a sua vida. Você sinta-se abraçado, querido e amado por Deus. De repente, se no posto da recepção, de repente receber um abraço, um bem-vindo na porta, mas Deus do céu, o filho do céu. Amém? Com certeza, Deus, você pode até ter escutado, mas Ele diz do céu para você, eu serei bem-vindo à casa. Deus te abençoe. Eu quero falar nessa noite, fim de tarde, de noite, 5h40, todos têm o dever de fazer discípulos. Eu queria convidar por um momento a ficar de pé. Depois você senta outra vez, só por um momento. Se ele puder ficar de pé comigo, abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus, capítulo 28. Quem fez o livro sabe que esse foi o versículo-chave. O versículo finalizou a escola, e é o versículo-chave sobre discípulo, liderança, enfim. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Todo mundo achou? Amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou do século. Aleluia. Que o eterno Deus e bondoso Pai, nessa tarde, fale com o seu coração. Fale com você, você aí sentado. Possa deixar o coração, a mente aberta para o Senhor. Eu pedirei uma palavra que aumente a sua fé. Uma palavra que traga cura, que traga transformação. Uma palavra que mude a sua existência, que traga um tempo novo sobre você. Nós queremos declarar todo o fluir do Espírito, toda a graça dele, transbordando nesse lugar em nome de Jesus. Então você pode se assentar, por favor, por gentileza. Todos, sem exceção, todos têm o dever de fazer discípulos. Porque no item, você presta atenção, quando estamos um pouquinho grego, descobrimos que a expressão de Jesus em Mateus 28, o item está no imperativo. O verbo não é um pedido, é uma ordenança. E essa ordem de Cristo de ir levar está no imperativo. Cristo não pediu, ele mandou. Ele havia ressuscitado, saiu da tumba, domingo pela manhã, foi visto por muita gente, e depois de se mostrar aos discípulos, tantas pessoas, o Paulo mesmo fala que ele foi de mais de 500 pessoas. Ele manda os discípulos irem para Jerusalém, para o monte, e eles vão, onde ele vai ser assunto aos céus. Está aqui no versículo anterior, no versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus disse designar. E quando viram, o adoraram. Alguns duvidaram, mas viram ele lá. Então, naquele momento que ele está prestes a ir, ele está prestes a subir, ele vai ser assunto para a glória, ao céu, ele vai embora. Ele dá esse ultimato, ele dá essa ordem aos discípulos, e ele aproxima-se dele, e ele começa a dizer que toda a autoridade é dele. Antes dele mandar, ele informa que ele tem todo o poder para mandar. Quem nos mandou ir, quem mandou vocês irem, quem mandou você ir fazer discípulo foi qualquer um. Quem mandou eu e você ir foi aquele que tem todo o poder. Quem mandou o discípulo ir é aquele que tem toda a autoridade. Porque ele diz assim: Jesus se aproximou deles, eles foram ao encontro dele na Galileia do monte, e quando chega lá, Cristo olha para eles e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele diz isso, ele está prestes a mandar eles irem fazer discípulo. Mas antes de ir, ele está informando: quem está mandando sou eu. Eu tenho poder e autoridade sobre a terra. Aleluia. Logo, eu e você não fomos mandados por Jesus a fazer discípulo. Ele não deu a mim essa tarefa, esse dever, essa ordem, sem revelar quem ele é. Ele está dizendo: não é qualquer um que está mandando, não é qualquer pessoa que está mandando aqui, não é um homem comum. Quem está mandando é Deus em carne, quem está mandando é Deus em pessoa, o verbo, o logos. Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Quem está mandando vocês irem sou eu, que tenho todo o poder e autoridade. Lá em Apocalipse, quando João vê, ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Todo o poder e autoridade de João me foi dado nos céus e na terra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Ou seja, Jesus manda os discípulos irem, garantindo: vocês vão, mas quem dá essa autoridade é quem tem autoridade, é quem tem poder, é quem manda. Vão no meu nome e façam discípulos. Amém? Logo entendemos que Jesus que nos manda é qualquer um. Nós estamos aqui pregando a palavra, levando o Evangelho por um ultimato de qualquer pessoa. O ultimato é do próprio Deus, é do próprio Salvador, é o Deus encarnado, é o Verbo, é o Logos, é a palavra que se faz carne e diz: vão e façam discípulos. Aleluia.
nos mandou fazer discípulos. Nos mandou, porque Ele tem autoridade para isso. Então, antes de Ele mandar, Ele disse que Ele é. O discipulado é para todos, sem preconceito. Note que Ele diz assim, ó. E, portanto, fazer discípulos a todas as nações. Ele não diz que é só para judeu, ou só para romano, um grupinho de pessoas, um grupo, uma etnia, uma tribo, um povo. Ele diz: vão, façam discípulos de todas as nações. O Evangelho tem que chegar nos 4 cantos da terra, todas as nações, para que todos ouçam, para que todos compreendam, para que todos se convertam. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, que escreve o livro, ele diz: como é que crerão se não há quem pregue? Porque a fé, diz Paulo, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O Evangelho tem que ser pregado, ser anunciado, para que os doentes ouçam e sejam curados, os oprimidos ouçam e sejam libertos, os viciados, os que estão entregues ao sofrimento, os que são jogados na sarjeta, aqueles que ninguém tem amor algum, desprezado, odiado, abandonado, possam ouvir e entender que é o Deus do céu que os chama e que os ama, que morreu na cruz por eles. Jesus morreu na cruz por você e por mim. Ele diz: vão, façam discípulos por todas as nações, sem nenhum preconceito, porque para muitos judeus a salvação é só deles. O judeu tem um entendimento atrasado, antiquado e egoísta. Eles achavam que Deus era só para eles. Eles entendiam que Jesus ia salvar só eles. Pedro demorou a entender que o Evangelho tem que ir para outros lugares. Paulo entendeu logo, porque Cristo disse: importa que ele sofra muito pelo meu nome, porque eu farei dele um pregador aos gentios. Paulo entendeu isso. Pedro teve que ter um encontro primeiro com aquele chamado Cornélio, lá em Atos 10, e depois do sonho de Cornélio e a visão de Pedro, eles se encontram. Então Pedro, quando olha, traz a palavra, Cornélio se converte, sua casa, seus servos vão rico, todos são cheios do Espírito. Aí Pedro fala assim: agora não vou negar o batismo nas águas, se Deus lhe deu o Espírito? E Pedro batizou tudo. Quando Pedro volta para Jerusalém, eles querem saber: eu disse, como é que foi esse negócio? Aí Pedro, com toda a história, como é que ele ia negar o dom do Espírito a ele? Como é que ele ia negar o batismo se o Espírito desceu sobre eles? Então Pedro entendeu, e os outros, o Evangelho devia ser pregado a todos os homens da terra. Mas foi o que Jesus disse a eles. Mas eles demoraram a entender. Demoraram a entender isso. Mas o fato que o Evangelho foi sendo disseminado, a perseguição veio, o Evangelho foi chegando para as nações e chegou aqui até nós, que precisava chegar, porque o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, para aquele que escuta, crê, se converta e receba do Senhor o perdão e tenha direito à vida eterna. Aleluia. Ele manda os discípulos ir, todas as nações. Terceiro, o discípulo deve aprender e obedecer ao Evangelho. O versículo 20, esse mesmo capítulo 28 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Jesus diz: olha, quando eles se converterem, quando eles aceitarem a minha palavra, vocês vão ensinar, vocês vão pregar, vão fazer discípulo, e quando vocês ganharem eles para o reino, para o meu reino, quando eles se converterem ao meu Evangelho, então vocês dirão para eles que eles têm que guardar, ensine a eles a obedecer, guardar aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Isso é discipulado, isso é o Evangelho que você aprende. Vocês passaram 3, 4 meses aprendendo. E tudo que vocês aprenderam naquela sala, com a professora de vocês, a pastora Marta, aprenderam, muita coisa já sabiam, e outras coisas novas, mas aprenderam para guardar no coração. Mas para guardar apenas, depois de guardar, depois de mastigar, de entender, levar aos outros, dizer para os outros a solução para o seu problema, a salvação para a sua vida, a libertação para a sua caminhada. Deus tem uma história nova. Esse é o trabalho do evangelista, do pregador, daquele que leva o Evangelho, porque eu
Você para uma pessoa e conversa com ela alguns minutos, e senta com ela numa calçada, num banco, e faz isso para ela. O coração começa a arder lá dentro dela, começa a queimar, ela quer esse Jesus, e se converte, tornando com você. Agora ela discípulo está aprendendo, daqui a pouco ela vai ensinar para outros. E é assim que Deus quer que você se converta, aceite Jesus, entregue a vida a Ele e faça discípulos, e pregue a palavra, e anuncie o reino dele na escola, e no trabalho, e na sua rua, porque o imperativo é ide e pregue o Evangelho. Depois de pregar, depois de ensinar, depois de beber o Evangelho, de aprender a minha palavra, o meu ensino, agora guarde no coração. Esse guardar é não descarta, não jogue fora, não desacredite, não escarneça, não some. Aprendeu, creu, Paulo fala, Paulo diz que alguns chamavam de louco, e os crentes de louco naquela época, mas ele fala, olha, louco mesmo aqueles que não creem no Evangelho. Porque a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós que somos vivos, crentes, salvos, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Quando Cristo manda os discípulos irem, é porque ele sabia e sabe que quem escuta a sua palavra muda de vida. Aquela mulher que era prostituta e tinha demônios, depois que ouviu Cristo falar o Evangelho, ela pega a mensagem, estava ali escutando. Ela se arrepende dos seus pecados e agora está procurando Jesus, que ela deseja muito derramar nos seus pés, ser grata, e até um dia ela tem a chance disso. E quando Cristo está na casa lá do homem lá, leproso Simão, chega lá ela, por trás de Jesus, ele lá no canto sentado, ela chega, ele na cadeira de Simão, ela chega e começa a derramar alabaster nos seus pés, olha, chora, e lá nos seus pés com lágrimas, e enxuga com os cabelos. Porque Cristo ensina que ela entendeu o valor do perdão. Ela entendeu como ele foi bondoso com ela, quem ela era. Uma mulher perturbada, uma mulher que via a vida errada, e encontrou em Jesus uma nova vida, uma nova chance, o perdão. Quando muitos a condenavam, Jesus ofereceu perdão. Ainda hoje ele é assim. Quando muitos condenam um cachaceiro, quando muitos condenam um feiticeiro, Jesus quer salvar. Jesus quer transformar a vida dele. Jesus quer mudar a identidade dele. Eu sei, queridos, que nós vivemos um tempo de vitimismo. As pessoas sempre são vítimas. E é um vitimismo triste. Sempre é vítima do marido, ou é vítima da esposa, ou é vítima dos pais, ou é vítima dos filhos, que são ingratos, ou é vítima do professor, ou é vítima do patrão. E é nessa vida hoje, o sistema hoje, as pessoas, nesse século, as pessoas há um vitimismo triste. Ninguém assume sua culpa, ninguém assume sua responsabilidade, sempre a culpa é do outro, sempre o outro é culpado. Mas o Evangelho ensina a sermos responsáveis, a olhar para nós e entender que somos pecadores, somos falhos, nós erramos e que nós precisamos do perdão e do amor de Jesus Cristo. E que sem Ele estamos perdidos. Não tem rumo, não tem direção. Ele chegou dizendo que Ele é o caminho e a verdade e a vida, porque Ele sabe que o homem sem Ele está fora do caminho, que o homem sem Ele vive uma mentira, e o homem sem Ele está morto. Não há vida para quem não tem Jesus. Ele fala a muitos, diz a Nicodemos, diz aos outros, diz a Marta e Maria: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda esteja morto. Ele diz lá a Nicodemos, no capítulo 3 de João, perdoa Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos ficou embaraçado, sem entender, e ele chega para Nicodemos, que esse nascimento é difícil explicar, mas quem passou pelo processo sabe. É como o vento do Espírito que muda de direção. Ele vem quando você não sabe, vai quando você não vê. É assim que nasceu de novo. Ele tem uma experiência inexplicável, mas sabe que nasceu. Ele sabe que é uma nova criatura, porque dentro dele jorra uma água para a vida eterna. A vida do Espírito. Quem escuta o Evangelho e recebe o Evangelho e deixa o Evangelho entrar, sabe que
tem todas as chances de ser transformado, de deixar o vício, deixar a vida troncha e andar com Jesus, porque ele disse: aquele que me segue não andará em trevas, porque achou o caminho, achou a luz da vida. Por isso que ele tem que levar o evangelho, ele tem que pregar o evangelho, ele tem que anunciar o evangelho. Vocês se formaram, estão aí sentados, vocês, eu, cada um que está aqui, mas especial hoje para vocês, os formandos, aprenderam, degustaram, mergulharam, passaram 3, 4 meses aprendendo com a pastora, a professora de vocês, sentados, a cartilha, o livro, a apostila, aprendendo, lendo, fazendo teste, prova, aprenderam. E todo esse conhecimento você guardar e engavetar para dentro do lugar. Tem que passar para os outros, tem que dizer aos outros quem Jesus é, como ele mudou a vida de vocês, como ele mudou a história de vocês, e o que ele pode fazer na vida daqueles que ouvirem a palavra de vocês. O Evangelho. Ele ensina que aquele que aprende e obedece, é preciso aprender e obedecer ao Evangelho. Não é só escutar. Cristo falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, já passou da morte para a vida. E outra passagem de João, ele diz: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do meu Pai, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus é para quem se entrega a Cristo. O reino de Deus é para quem quer uma vida com Ele. O reino de Deus é para quem reconhece seu pecado, seus erros, e que Jesus: estou disposto a recomeçar, estou disposto a começar do zero. Eu quero uma vida nova com o Senhor. E nós somos responsáveis por levar essa palavra. Quem era Paulo? Vai ver quem era ele. Perseguidor, perseguia a igreja, contribuiu para o apedrejamento de Estevão, ia das suas viagens, procurando prender irmãos, levando carta para Damasco. Deus lá se encontra com ele, cai no chão, toma, cego, só escuta uma voz e fala: quem é, Senhor? Tudo ficou escuro para ele. Ele viu uma luz e aquela luz escureceu os seus olhos e cai no chão. E ele diz: quem é? Deus fala: sou eu. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É aquele encontro de Paulo com Jesus mudou a vida dele. Paulo era capaz de morrer pela você. Ele entendeu o sacrifício de Cristo na cruz. E agora entregou a vida, está disposto a seguir a Cristo, aleluia. E virou o grande apóstolo do Senhor. A Bíblia ensina que quem escuta a palavra, quem aprende a palavra, deve retê-la, guardar no coração e viver, colocar em prática. Tiago fala: não seja apenas ouvinte. Tiago fala do seu Cristo. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Porque aquele que só escuta é semelhante à onda do mar levada pelo vento, vai e volta. Mas aquele que escuta e coloca em prática é bem diferente. Isso compara ele a alguém que edificou a casa sobre a rocha, viu a tempestade e a casa não cai. Mas quem não obedece, ele edificou a casa sobre a areia. Quando veio o vento e a chuva, a casa caiu. Ele tem sido que quer ter a vida firme nele. Escute a palavra e guarde o coração. Escute a palavra e viva. E aí você estará construindo a sua vida sobre a rocha e é Jesus Cristo. E ninguém te derruba, ninguém te vence, porque aquele que está em você é maior do que qualquer um que está lá fora. Aleluia. O discípulo precisa compreender que não está sozinho. Olha o que ele faz aqui, no final, versículo 20, a parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o que, irmãos? Consumação do século. O Jesus que nos mandou ir, levar o evangelho, pregar a palavra, fazer discípulo, ele disse: vão, mas vocês não estarão só. Eu garanto a minha presença, eu garanto ir com vocês. Vocês não estarão só, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia.
prometeu estar com vocês. Onde vocês levarem a palavra, a quem vocês pregaram o Evangelho, Jesus estará lá, acompanhando vocês, dando sabedoria, falando a mente de vocês, essa é a palavra certa, que alguém precisa ouvir. Quantas vezes você não disse uma palavra para alguém que nem sabia, e falou uma frase, disse uma conversa de 2 minutos, e a pessoa disse: como é que ele sabia que eu estava passando por isso? Como é que esse irmão, agora me confundiu, como é que esse irmão e essa irmã disse um negócio que eu tenho para ninguém? Quem disse para ele? Ninguém da terra disse para ele. Deus só mandou ele falar. Para quem escutou, percebesse que era Deus falando com ela. Deus fala com você, querido, dessas maneiras. Eu já saí uma vez no meu carro, minha filha no hospital, e eu no carro voltando para Deus, e eu parava no sinal, e a música lá falava comigo. Chegava num lugar e o cara estava com a frase e falava comigo. Eu mando me aquietar, me acalmar, porque eu não estava só, e nem minha filha no hospital, Deus estava com ela lá. Aleluia. Você entende isso? Deus é fiel. Diz aos discípulos: vão, vocês não estarão só, eu estou com vocês até o final do século. Estarei com vocês sempre. Aleluia. Deus sempre está com aqueles que levam as tuas mãos, com aqueles que pregam a palavra, com aqueles que se importam em fazer discípulo, em testemunhar, em dizer ao perdido: querido, o teu caminho ainda não agrada a Deus, mas eu tenho um caminho excelente para você andar. Qual o caminho? Jesus. Ande com Ele, entregue sua vida a Ele, e você terá a vida eterna, terá o perdão, terá a companhia de um rei verdadeiro, não o rei da terra, mas o rei soberano, que andará com você, cuidará de você, e no final te levará para estar com Ele na eternidade. Pregue, testemunhe, fale. Você recebeu essa missão. Nós, vocês foram incumbidos de levar a palavra, de pregar, de anunciar. Escolhe líderes. Quando você lê lá 1 Samuel, capítulo 10, capítulo 20, você vai entender que lá tem escola de profeta. Quem liderava? Samuel. Naquela escola de profeta, aqueles homens se formavam, estudavam a Bíblia, era bem do Samuel. E eram levitas, eram adoradores. Qual era o propósito disso? É que eles adorassem a Deus, levassem a verdade de Deus, o anúncio de Deus, a palavra, a revelação de Deus às pessoas, ao próprio povo deles, a Israel, ao povo hebreu. Deus encheu você do Espírito, do óleo, salvou você, escreveu o nome de você no livro da vida. Vocês cresceram aqui dentro, aprenderam a palavra, se fortaleceram. Para quê? Com a finalidade de ensinar aos outros o caminho excelente que vocês estão dando, o caminho da vida que vocês estão criando, porque andar com Deus é uma glória. Andar com Deus não tem palavras. Andar com Deus é melhor do que qualquer coisa. Não tem caminho melhor que o caminho de Deus, porque os outros caminhos levam à morte, mas o caminho de Deus é um caminho de vida, é um caminho de alegria. E ainda que você saia chorando, levanta a boa semente, nós voltaremos cantando, dando glória a Deus e trazendo os olhos, trazendo as vidas. Eu algumas vezes na Brasília, quando era solteiro, eu estava nem por aqui, eu saía pregando em tarde, literatura na minha mão, eu ficava na casa de Jesus, eu queria ganhar uma alma do Senhor, eu queria ganhar uma alma, eu saía chorando, e eu voltava e não ganhava ninguém. Eu pregava, alguém não via, não ganhava ninguém. Mas um dia eu entrei numa casa e ganhei 2 irmãs para Jesus, orei por elas, converteram ali, meu coração deixei de vir para casa. Eu fiquei domingo assim: Senhor, todo o meu trabalho hoje valeu a pena. Eu trouxe 2 almas do Senhor, daquele domingo para o Lais. Eu ia e ganhava de novo, ia procurando e ganhava de novo, e fui ganhando, levando, e Deus foi me usando, porque eu aprendi na palavra, não guardei para mim. Eu comecei a dizer aos outros: Jesus me transformou, Ele pode transformar você também. Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Ele escreveu o meu nome no livro da vida e quer escrever o seu nome no livro dele também. Ele quer apagar os seus pecados, Ele quer perdoar você, como perdoou a mim e apagou os meus pecados também. É isso que Ele faz. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus que soluciona os problemas quando tudo parecer difícil para você.
Que Deus, esses dias, fale o seu coração de uma maneira poderosa, na rua, no metrô, na literatura. Talvez se alguém vai encerrar, desceu do avião, chegou de viagem, está fora do país, botou a mão no bolso e pegou a literatura que era ele lá, deputado. Pegou, olhou, quando ele leu, ele não estava fora do país, estava no Brasil, no outro estado, no outro estado. Ele pega e olha a literatura, está dizendo assim, que adianta o homem que há mundo inteiro se perder a sua alma. O que me mexeu com ele parou, sentou, começou a chorar. Maconha, cocaína, heroína, prostituição, era a vida dele. E guardou para trás. A partir de agora, a minha vida de Jesus. Ele conta o testemunho dele. Amigos passaram, disseram: fulano, Marcos, até amanhã. Marcos, até semana. Marcos, se conta tal. E ele dizia: até nunca mais. Estou saindo, estou fora. Minha vida agora é com Jesus. Ele disse: uma vez só, deixou a maconha, a cocaína, a heroína, todo o mercúrio assim. Hoje ele canta, ele louva, mas ao Senhor. Deus transforma, Deus muda. É só ouvir a palavra que transforma. Ok? Romanos 10 diz: olha, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. A saber, se em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será assim. O segredo é ouvir a palavra de Deus e crer. É ouvir e guardar. Porque Deus tem poder transformador para quem recebe a palavra dele. A palavra é como remédio, ela entra para curar. Se não receber e deixar fora, não faz milagre. Mas se deixar ela entrar, ela transforma você de dentro para fora e sua vida nunca mais é a mesma. Ele tem esse poder de transformar pessoas quando creem na sua palavra. Amém? Vocês, queridos, têm essa tarefa de Jesus. Se já tinha antes, agora um pouquinho mais. Se formaram para isso. Eu para vocês todo esse mês de aprendizado, de sabedoria, para dizer aos outros, sem intervalo, com amor, com graça, sabedoria, Jesus quer salvar você. Jesus quer mudar a sua história. Jesus tem um plano novo na sua vida. Amém? Deus chama vocês, Deus conta com vocês o que mais aqui, para irem e fazerem discípulos. Amém? E continuando ainda com a formatura, vou passar a palavra para a pastora, professora dele, pastora. Você recebeu a palavra? Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à formatura e eu chamo aqui à frente o orador da turma. Graça e paz, igreja. Amém. Deus é maravilhoso. A pastora é maravilhosa. Fazer um breve agradecimento aqui, tá? Hoje celebramos com gratidão a conclusão dessa data, essa formação de líderes. Foram 3 meses de aprendizados que o Senhor nos ensinou que liderança no reino de Deus é servir. Segundo o exemplo de Jesus, que disse: quem quiser servir o maior, seja servo de todos. Quero agradecer em nome da turma a nossa pastora Marta, que se dedicou todos os domingos aqui com paciência e excelência, nos ensinando, sendo uma bênção, compartilhando conosco. Às vezes a gente está um pouco eufóricos, cada um tem sua historinha, mas foi um contato enorme, mas um sustentava o outro e ela continuou firme, carinhosa, dedicada, um exemplo de mulher, um exemplo de líder, sempre nos dizendo: servir, liderar é ser o menor. Você vai estar na frente, mas você vai ser o menor. É
você que vai lavar os pés, vai servir. Então eu agradeço a Deus pela vida da minha pastora, Deus te abençoe. Agradeço a Deus pela vida de todos que estão aqui presentes. Quero resumir tudo isso em gratidão. Sou grata por estar, nós somos gratos por estar neste ministério e por ser levantado como líderes, como servos. Líderes, só o nome, porque a gente entendeu que é servir. Servir. Estamos aqui à frente para vos ajudar e carregar com vocês o fardo para que não seja pesado junto a Cristo. Então, em nome de Jesus, pastor, a gente te agradece. Obrigada por tudo. Continuidade da nossa programação aqui. Eu queria chamar o pastor e convidar aos nossos alunos a ficarem de pé nesse momento. Só os nossos alunos a ficarem de pé e a pegarem sua Bíblia na mão, porque nós vamos fazer o juramento da escola de Cristo. A sua Bíblia na mão esquerda e a sua mão direita levantada. E vocês vão repetir com o pastor. Tem certeza? Vamos tirar foto aí. Juramento da escola dos discipulados e liderança. Diga assim comigo: diante de Deus, da igreja, desta congregação, nós formandos da escola de discipulado e liderança, assumimos o compromisso de viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Prometemos seguir o exemplo de Jesus, conduzindo nossas vidas com amor, santidade e obediência à palavra de Deus. Faremos do Evangelho a nossa mensagem da compaixão, a nossa prática, e da justiça, a nossa missão. Comprometemos-nos a ser líderes segundo o coração de Deus, guiados pelo Espírito Santo, cuidando das vidas que nos forem confiadas e edificando a igreja como o corpo de Cristo. Seremos servos fiéis, prontos a proclamar a verdade, ensinar com mansidão e discipular com perseverança. Hoje nos consagramos à grande missão que nos foi dada, nos comprometendo que não nos afastaremos do caminho, mas permaneceremos firmes, crescendo em graça e conhecimento. Assim, declaramos com fé e compromisso. Estou dizendo a vocês: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Vocês podem colocar a Bíblia no lugar e pegar o chapéu de vocês, porque essa é a hora tão esperada. Depois de 3 meses e alguns dias de receber o seu certificado. E ao chamar o nome de cada um, você sobe e recebe da mão do pastor a sua placa, o seu certificado.
Aleluia. E ela, que tanto esperou por esse dia, e eu acho que essa noite é a noite da gente vibrar com a nossa aluna mais velha, mais que toda a vitória dessa igreja. Aleluia! Receba nessa noite o seu certificado de conclusão que ela sempre conseguiu concluir, passou nas provas, conseguiu até ministrar a palavra. Aleluia! Nossa, eu digo nossa querida, que ela pouco fala, mas nos surpreendeu no dia da ministração. Nicole Stephanie Queiroz do Nascimento. Aleluia. E a sua placa de conclusão. Glória a Deus. Aleluia. Vivian Grace Ramos da Costa. Nossa ministra de louvor. Vivian Filhos. Recebam nessa noite o seu certificado e conclusão de mais uma vitória na sua vida. Deixa eu vir mais para cá, porque vamos fazer um momento simbólico da entrega de algo simbólico na vida de vocês. E hoje, formandos, nós concluímos essa escola de líderes, agradecendo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Vocês se superaram. Durante esses 3 meses, cada um de vocês venceu as etapas. Todos vocês são vitoriosos nessa noite. Todos vocês podem dizer nesse dia: eu venci, porque até aqui me ajudou o Senhor. Nós vamos entregar 2 símbolos a vocês, que vai ser o símbolo da nossa escola de líderes. A partir de hoje, vocês iniciam para futuros líderes 2026. Hoje eu entrego na mão de vocês essa caneta, simbolizando um marco de maturidade, responsabilidade, transição do uso do lápis para a caneta, representando o crescimento do aluno, a conquista de uma nova etapa na sua vida. Hoje, eu, pastora desse ministério, eu quero entregar esse símbolo na mão de cada um de vocês. E também desejamos entregar o óleo. O óleo representa unção, poder, autoridade. Em Provérbios, em Eclesiastes diz: nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. O óleo representa o Espírito Santo. O óleo representa a autoridade que ele dá. O óleo da Bíblia, os grandes homens, reis, sacerdotes, eles foram consagrados com o óleo sobre a cabeça. O óleo representa a autoridade, representa a sabedoria, representa a unção do Espírito Santo. Então nós queremos dar o óleo a cada um.
dizendo, declarando como pastor desse ministério, que sobre eles está a unção do Senhor, está a autoridade do Senhor para levar as importantes, levar a palavra e fazer isso. Para isso, vamos chamar. Amém? A igreja fica de pé, porque nós vamos orar por eles nesse momento. Eu convido o Ministério do Louvor para vir aqui para frente, porque nós vamos encerrar o louvor. Pode vir mais para frente. Deus é bom em todo tempo. Foram 3 meses que passamos juntos. E eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Pela trajetória, pelo momento das provas, pelo momento da administração, por cada dia que a gente passou naquela sala. Todos os domingos, começávamos às 4 horas da tarde até às 5. Passei 3 meses e alguns dias com eles, quase 4. E hoje eu posso dizer obrigado, Senhor, porque eu estou formando líderes de excelência. E cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado e o seu lugar. Porque às vezes a gente acha que para ser líder só vem aqui na frente ministrar. E eu quero dizer a vocês que não. Nós começamos a ser primeiro líder dentro da nossa casa. E foi isso que eu vi na vida de cada um deles. Porque eles não querem títulos, assim como o Vivian falou. Eles aprenderam que eles querem servir no reino de Deus. Porque nós não estamos aqui para nós mesmos. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E durante esses 3 meses, eles aprenderam isso. Eu vou levar para ele. Eu repito para ele. Vou falar. Fazer discípulo é isso, começar em casa. Queremos da família, não é verdade? Pai, eu quero te louvar pela vida desses servos, Senhor. Se dedicaram esse tempo, esses meses, aprendendo, ouvindo, executando a tua palavra. Eu quero te louvar, ó Deus, por essas vidas, porque eles foram perseverantes, começaram, alguns começam e desistem, mas eles foram até o fim. Perseveraram, ficaram firmes no propósito, no desejo de crescer, de amadurecer e de serem líderes de excelência. E que assim sejam, líderes excelentes em casa, mulheres valorosas, mães valorosas, marido valoroso, homem, pai valoroso, que sejam líderes preciosos em suas casas. Que o teu nome seja enaltecido, adorado, conhecido através da vida deles. Nós te louvamos e declaramos, profetizamos nessa noite todas as sortes de bem sobre a vida deles. E deixa sobre eles a ousadia, a intrepidez para viver sempre o novo de Deus que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e te louvamos por esse momento e por tudo que eles viveram e vão viver, em nome de Jesus. Amém. Quero te
fazer uma pergunta que todo pregador tem que fazer, todo mensageiro tem que fazer. Há alguém aqui nessa noite, sem filho, alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Alguém aqui dentro que deseja viver uma vida com Cristo, viver com Ele, viver para Ele? Alguém hoje aqui quer fazer isso? Quer entregar o seu coração para Jesus, começar uma vida nova com Ele? Tem alguém? Se tiver alguém, eu quero orar por você. Alguém quer saber o nome? Deixa eu ver. Pode vir aqui à frente. Íntimo, nome bíblico, íntimo, íntimo. Olha para cá. Amém? Tem mais alguém nessa noite que quer fazer isso? Quer começar com Jesus agora? Quer entregar a vida para Ele? Quer ser um com Ele? Como é bom andar com Jesus? A maior bênção de uma pessoa é andar com Jesus. É Deus como seu amigo. Alguém quer fazer isso? Alguém nessa noite está cansado de andar sozinho? Se decepcionar, se frustrar, eu te convido a andar com Jesus agora. Tua frustração vai embora. Teu desânimo vai desaparecer. E tu vai viver o novo do Senhor. Você quer fazer isso hoje? Mais alguém? Aleluia. Vamos orar com o nosso irmão mais novo, Tite. Amém? Aleluia. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, porque Ele disse: tudo que pedires em meu nome será feito. Eu declaro sobre ele, Pai, uma vida nova, porque diz a tua palavra: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu declaro, Pai, tempo novo sobre ele, e teu Espírito Santo complete a boa obra que começou hoje. E como diz Jesus, aqueles que vêm a ti, de maneira alguma serão lançados fora, mas aqueles que vêm a ti serão abraçados, protegidos e guardados, porque segundo a própria Bíblia, festa no céu por um pecador que se arrepende. Então nós que apresentamos nosso irmão Dídimo, para que ele viva o novo do Senhor, que a vida dele seja totalmente do Senhor, uma vida consagrada ao Senhor. Nós o abençoamos e o recebemos como nosso mais novo irmão em Cristo. Amém? Aleluia! Aleluia! Que bom! Será que tem mais alguém nessa noite que quer fazer isso? Então vamos encerrar, né? Para que apelar tanto? Jesus é bom, Ele é um tesouro. Entregar a vida para Ele é a escolha mais acertada. Nosso agradecimento a quem veio prestigiar a avó, a mãe, a esposa, né? O filho, quem está aqui hoje, quem veio, está aqui prestigiar a filha, que veio honrar, fazer parte dessa festa. Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção, essa pessoa que você é, que sabe honrar sua esposa, seu marido, a sua mãe, sabe honrar. Que Deus tenha sabedoria, temor, que você cresça na graça do conhecimento. E não demore muito tempo não. Você que não entregou a sua vida para Ele ainda, entregue. Jesus está voltando. É o tempo de andar com Ele, de andar com Jesus. Espera um momentinho, porque todo final de formato existe espiritual. E a gente vai fazer nessa noite. Tomando o chapéu. E quando eu contar de 1 até 3, fiquem felizes, porque hoje vocês vão sair daqui com vocês sempre. Vamos cantar junto? 1, 2, 3. Aleluia. Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, por esses minutos na tua casa, por essa noite de alegria, de honra,
E tudo aqui é para exaltar teu nome. Nada aqui é para o homem, para a tua glória. A gente diminui, o Senhor que cresce. Que o Senhor é tudo em nós. Cristo em vós, Cristo em nós, esperança da glória. Então, Pai, abençoa cada vida que veio, cada marido, cada esposa, cada vizinho, cada amigo. Todos sejam abençoados e cada um viva o novo do Senhor. Que Deus tenha cada vida. Que a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o poder do nosso eterno Pai e a divina consolação do seu Espírito Santo seja sobre cada vida, sobre cada um, sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e volte sempre aqui nesse lugar.